Olá, bom dia a todos. Tão bom podermos estar aqui, tendo estes momentos, né, de reflexão diária, tentando vibrar um pouco de positividade, de harmonia, mesmo num período em que a vida, né, está nos trazendo tantos desafios e nos colocando diante de tantas situações que nos trazem questionamentos os mais diversos, que a gente possa, né, através dessa leitura da obra Episódios Diários, trazer um pouco mais de reflexão sob uma ótica um pouco diferente, não tão só direcionada aos aspectos da matéria. E aí, né, hoje eu gostaria de convidá-los para que pudéssemos juntos estarmos estudando o capítulo de número 44, que é o capítulo que vai ter como título Instrumento ou Arma. Então, vou compartilhar com vocês agora, para que nós possamos estar fazendo a leitura em conjunto. Então, neste capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles nos fala que está presente em quase todos os movimentos da atualidade e é responsável por incontáveis fenômenos do processo evolutivo. Facilita as trocas, impulsiona o progresso, faculta o conforto e sustenta a vida. A sua presença modifica muitas situações e resolve incontáveis problemas. Ajuda na enfermidade, na educação e na caridade. Muitos o consideram fator primordial para a felicidade. Todavia, responde por crimes inumeráveis: corrupção, desdita, miséria e fome. Catastrófico em mãos irresponsáveis, estimula o ódio e favorece a violência. Denigre o caráter, conduz à traição, entorpece os sentimentos. Referimo-nos ao dinheiro. Não é ele, porém, bom ou mau. O uso que se lhe faz e a ambição humana que o cerca o tornam um instrumento de vida ou arma de morte. Não transformes o dinheiro em meta essencial da tua existência. Trabalha por adquiri-lo a fim de o aplicares nas necessidades e deveres morais. Busca viver dele fazendo um meio para as finalidades superiores da vida, sem que te escravizes à sua paixão, vivendo para ele. Conquista-o mediante o labor digno, de modo que ele seja em tuas mãos, em tua vida, recurso de elevação e mensageiro da felicidade, para ti e para aqueles a quem possas beneficiar. É sempre complexo, né, falar da questão, né, do dinheiro, porque dinheiro, né, é aquilo que Joana coloca de forma muito clara no texto. O dinheiro não é bom, mas também não é ruim. A grande questão é o uso que nós fazemos dele. E aí o que a gente percebe muitas vezes é que as nossas sociedades, né, a nossa sociedade como um todo, ela tem se pautado muito através da conquista desses recursos materiais, através da conquista do dinheiro, na capacidade que nós temos do consumo, né, e da aquisição da maior quantidade possível de bens. Então, hoje se pensa na pessoa que é poderosa, aquela pessoa que tem muito dinheiro. Isso não seria um grande problema se nós tivéssemos uma sociedade igualitária,
uma sociedade onde os direitos fossem preservados, onde o acesso a condições mínimas, né, de subsistência fossem garantidos a todas as pessoas. Mas não é isso que ocorre, né? O que a gente percebe hoje em dia é que nós temos poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm muito pouco. E essa desigualdade, né, ela é reflexo da nossa questão, a nossa inferioridade moral ainda, que nos remete a isso, né? E também as nossas diferenças individuais, né? Porque a gente já até teve a oportunidade de comentar aqui que ainda que nós pegássemos toda a riqueza da Terra e distribuíssemos em partes iguais entre todos os habitantes da Terra, em pouco tempo, a gente já começaria a perceber algumas desigualdades, porque cada um de nós tem, né, algumas motivações diferentes. Então, alguns iriam buscar formas de ampliar aqueles recursos, outros se acomodariam, outros acabariam perdendo aqueles recursos. Então, existe também essa contribuição individual, mas existe uma questão coletiva que é de se preservar o mínimo necessário para que todas as pessoas tenham acesso, né, a itens importantes para a sua sobrevivência. E aí, toda vez que a gente fala em excesso, né, a gente fala de perda de equilíbrio, tudo que é excessivo acaba sendo prejudicial. Então, quando a gente usa o dinheiro de forma equivocada, né, isso traz danos. E o que a gente percebe, né, hoje é uma tendência muito forte, né, logo após, né, aquela revolução industrial, o crescimento das cidades, né, essa cultura de consumo que se instalou em grandes centros urbanos, inclusive aqui no Brasil, e a gente começa a perceber hoje uma espécie de volta, né, de busca, né, por valores e por questões que foram perdidas. Então, hoje, muitas pessoas, né, que têm percebido, né, que tiveram, que adquiriram muitos recursos e que não conseguiram se encontrar na vida, não conseguiram encontrar um objetivo para as suas vidas, acabam fazendo o caminho, né, inverso e buscando agora uma vida, né, do que eles chamam de uma vida minimalista, vivendo somente com aquilo que é necessário para si, percebendo que os excessos, na verdade, nos fazem desviar o olhar daquilo que realmente importa. Então, Joana, nesse texto, ela nos chama a atenção sobre a importância de nós não vivermos somente na busca pelo recurso material, mas que nós possamos trazer, né, qualidade de vida, né, e usar, né, buscar o recurso material para que ele seja suficiente, né, para comportar ali as nossas necessidades de vida, né, mas que não seja nada que seja assim, o motivo da nossa vida, né, que a gente não tenha no dinheiro a nossa razão de viver, porque aí a gente vai estar perdendo muita coisa do que é realmente a nossa vida. Então, a gente precisa estar pensando isso, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual a nossa relação com o dinheiro? Como é que a gente... Porque a gente pode usar o dinheiro de uma forma muito proveitosa, né? A gente pode ter uma relação com o dinheiro, de uma relação equilibrada, em que a gente consiga, né, tá investindo um pouco, tá usando um pouco para as nossas necessidades básicas, para as nossas necessidades também de lazer, por que não? Para auxiliar a quem precisa. Então, quando a gente usa o dinheiro de forma saudável, a gente está aplicando bem, né? A gente está ampliando, está fazendo bem. O grande problema é quando a gente não consegue fazer isso. É quando a gente entra naquela roda de quanto mais a gente ganha, mais a gente quer, né? E a grande questão é que da forma como as nossas sociedades elas se organizaram, hoje o que a gente percebe é uma certa até inversão de valores que tem sido construída no sentido de que as pessoas buscam ganhos muito fáceis. Então as pessoas ficam buscando algo que rapidamente traga para elas um retorno financeiro, sem que aquilo ali
seja pautado realmente num trabalho consistente para que aquilo, né, ocorra. Então, a gente percebe que a forma como as nossas sociedades se organizaram estimula até mesmo atos ilícitos. Aí vocês vão dizer assim, mas isso aí é do caráter do indivíduo, né? Isso é individual. Sim, mas, por exemplo, você tem essa questão tão forte do consumo, e aí você imagina, por exemplo, um jovenzinho que mora numa comunidade e que fica lá vendo na televisão todas aquelas coisas, todos aqueles bens, todas aquelas coisas, e aí quando ele vai crescendo, com pouco estudo que tem, aquela escola que passou anos da vida em greve, ele não conseguia aprender direito, não tinha uma estrutura familiar que lhe desse amparo, e aí ele consegue um emprego, né, em que ele vai ganhar um salário mínimo por mês, quando muito, né, quando vai ter a carteira assinada, e aí ele começa a ver que esse salário mal dá para cobrir as suas necessidades do pagamento de aluguel, do pagamento das contas, da comida, e aí ele onde fica a questão do consumo? Como é que faz isso? Como é que ele vai se dar o luxo? Ele vê tantas coisas na televisão, tantas coisas bonitas as pessoas têm, é o celular, e esse excesso de tecnologia, cada vez com coisas que são descartáveis. Então, quando você compra um produto, rapidamente aquele produto, né, em pouco tempo fica defasado e já são lançados outros. E aí, quando a gente vê, a gente cria uma relação com o dinheiro que é as necessidades vão se ampliando de uma forma e são necessidades que, na verdade, não são reais. São necessidades que se criam dentro dessa sociedade de consumo que faz essa pressão o tempo todo. Então, se faz isso, por exemplo, para alguém que é da classe média, imagina para essa pessoa que tem que sobreviver com um salário mínimo, muitas vezes, né, com muito menos do que um salário mínimo, sequer sem uma carteira assinada, e que começa a se deparar com essa, né, essa visão assim muito grande. Então, isso acaba trazendo prejuízos, né, sociais como um todo, porque alguns que têm ainda aquela moral que a gente diz assim, que não está totalmente consolidada, acabam muitas vezes aceitando determinadas, né, coisas que não são legais, né, cometendo determinados erros para que possam manter um certo padrão de consumo. E isso, infelizmente, tem sido muito observado entre os jovens, jovens, né, periféricos, que moram, né, em regiões vulneráveis, que muitas vezes acabam migrando para o tráfico de drogas, para trabalhando, né, e transformando suas vidas num caminho muito perigoso, né, de muitos equívocos. Mas por quê? Por essa pressão do ter em detrimento do ser. E é uma pressão que é tão forte que a gente começa a perceber que mesmo famílias aparentemente estruturadas, isso acontece. E aí a gente pensa, por exemplo, no nosso programa, que foi campeão aí de audiência dos últimos meses. Então, em plena pandemia, quando a gente tinha no Brasil morrendo cerca de 4.000 pessoas por dia, as pessoas paravam ali para assistir Big Brother Brasil. E aí, a gente fica se perguntando assim, gente, o que que é o Big Brother Brasil? É uma reunião de vários jovens, alguns bonitos, cada um com seu talento e tudo, mas o que que eles ficam fazendo ali dentro? Você já viu algum dia algum jovem lendo um livro? Algum jovem daqueles escrevendo uma música, uma poesia? Nessa edição, por exemplo, tinha até um rapaz, né, que é um doutorando em economia, mas que agora está vivendo da imagem. Né? Então, é uma coisa assim, da exibição dos corpos, a exibição da imagem, a exibição de roupas, de padrões de beleza. E o que é o bacana do programa para quem assiste? É você ter a possibilidade de ficar ali exposto e sair com 1,5 milhão de reais. E de uma hora para outra você se tornar o mais novo milionário. E aí, quando a gente pega o histórico do programa, o que a gente percebe é que alguns dos ex-ganhadores, o que que aconteceu com eles? Hoje se encontram pobres novamente, porque justamente não estavam preparados para administrar aquele dinheiro.
não estavam preparados para administrar os recursos que receberam, porque não tinham formação para aquilo, né? É a velha história que a gente fala da mãe, que muitas vezes, né, não estimula o filho a uma rotina de estudos, porque quer levar o filho para treinar futebol todos os dias, todas as tardes, porque o sonho é que o filho tenha uma carreira no futebol para mudar a situação da família. E aí a gente começa a perceber, é errado isso? Não, não é. Mas é preciso equilibrar. É preciso equilibrar porque a gente precisa construir uma geração que tenha consciência crítica, dê valor ao estudo, que consiga, né, se posicionar diante da vida em qualquer profissão que escolher, mas tendo discernimento, tendo conteúdo. E hoje o que a gente percebe é isso, né? As pessoas buscam muito ganho fácil porque a meta não é a conquista de valores morais, de conquista de valores intelectuais e a busca por uma profissão que vai trazer um retorno, né? Também financeiro. Mas hoje o que se tem muito são pessoas buscando o dinheiro pelo dinheiro para estimularem seus hábitos de consumo, que muitas vezes os colocam em situações profundamente delicadas. E aí, onde aparecem, por exemplo, esses casos de corrupção que estouraram nos últimos anos no nosso país, em que muitas vezes a gente se deparava com o noticiário e a gente ficava assim, meu Deus, mas a pessoa já tinha tanto, por que que precisava de mais? E vira quase uma compulsão, um vício mesmo, né? Mostrando mesmo aqueles defeitos, aqueles danos morais que nós trazemos ainda. Então, é o que eu falo sempre, muitas vezes a gente olha para alguém que tem uma condição financeira muito boa, que tem bastante dinheiro, e a gente olha ainda com aquele olhar até certo assim de inveja, poxa, eu queria ter o dinheiro do fulano. Mesmo sabendo que a inveja é ruim, mas a gente é humano, né? Ainda faz parte um pouquinho da nossa existência. Tem gente que fala assim, poxa, minha vida podia ser um pouquinho mais fácil, menos boletos, menos cheque especial, menos conta no vermelho no final do mês. Mas ainda assim, a verdade é que quando a gente para pensar, a prova, né, os desafios para as pessoas que têm muito dinheiro são maiores do que para as pessoas que têm pouco. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, duvido, eu acordo de manhã, pego o metrô cheio, vou trabalhar longe, podia ter meu motorista me levando para o trabalho. Mas a verdade é que cada um com os seus desafios, cada um com as suas questões. Ter dinheiro não necessariamente significa, né, estar conduzindo bem a vida. Muitas vezes você tem tantas demandas, tantas questões ali que o dinheiro te escraviza e você não consegue ter uma vida em plenitude. Muitas vezes, né, a ausência do dinheiro ela vai te fazer ter que adaptar a sua rotina de vida para um certo malabarismo para dar conta, né, de todas as demandas, mas, por outro lado, você é livre nas suas escolhas, né? Muitas vezes você não precisa, né, ter o seu tempo controlado pelas pessoas, tem muitas coisas por trás disso aí. Então, tudo na vida tem um preço, e aí quando a gente fala isso não é um preço assim monetário, é um preço de valores, né? De questões mesmo da própria vida. Então, a gente precisa entender que cada um está no momento que precisa estar, passando pelos desafios que precisa passar, mas entendendo que na dinâmica da vida nós temos que perceber o que é o nosso papel aqui, o que realmente importa, né? E o que importa é realmente quem nós somos e não o que nós temos. E aí eu lembro, né, de uma frase do Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito das colocações que ele faz, em que uma vez ele estava falando que o mais importante, né, da vida é que nós sejamos pessoas importantes. E aí, quando ele fala dessa pessoa importante, ele não está dizendo da pessoa assim que tem sucesso, que tem fama, que está na TV o tempo todo, não. O que ele fala da pessoa importante é que importar, né, é o trazer para dentro, é aquela pessoa que ela consegue, né, ficar, marcar, né, a vida de outras pessoas. E o que ele diz é isso, né? Quando ele fala, por exemplo, do momento da morte, né? O momento que a gente
porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. As pessoas falam assim: "Meu Deus, mas a gente tem tanto medo da morte", tá, mas é a única certeza. Só que a gente tem tanto medo disso que a gente não fala, a gente não vibra, a gente vai ter um capítulo para falar sobre isso, depois a gente fala. Mas por enquanto, voltando ao Cortella, ele fala isso, né, que mais é importante, assim, do que a gente ficar buscando, né, ter uma vida, né, de fama, de bens materiais, de projeção social, a gente tem que ser importante para as pessoas. E aí a gente para analisar o que é o ser importante, né? O ser importante é aquela mãe que está ali abdicando do seu tempo para cuidar do filho que está doente. Aquela mãe é importante para aquele filho. É a pessoa que oferece um abraço, um colo, uma escuta afetuosa para um amigo que precisa, que está num momento delicado, precisando de alguém que o escute. Essa pessoa é importante. É importante aquela pessoa que executa o seu trabalho da melhor forma possível, usando ali de todos os recursos que ela tem condições de utilizar para que seu trabalho, né, propicie bem, benefício à sociedade, às demais pessoas. Essa pessoa é importante. É importante aquele que acorda todos os dias com um pensamento positivo e diz: como eu posso ser melhor hoje? O que eu posso fazer pela minha família, pelo meu trabalho, pelas demais pessoas? Essa pessoa é importante. É importante a pessoa que oferece um prato de alimento a quem tem fome, que dá de beber a quem tem sede, que dá o afeto a quem falta amor. É importante todo aquele que acredita e vive a vida como ela deve ser. É importante aquele que é e não aquele que tem. Que nós possamos ser, sermos reais, sermos nós, sermos inteiros, vivermos em plenitude e acreditarmos que isso aqui é só uma passagem da nossa trajetória. Tem muito mais coisa além. Que a gente possa estudar, que a gente possa ler o mais que puder, que a gente possa aprender sobre as questões da vida, buscar entender por que estamos aqui, qual a finalidade, quais são as metas da nossa vida, qual o propósito da nossa existência e sermos importantes para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, dentro das nossas possibilidades, oferecermos a todos aquilo que é nosso e que ninguém pode oferecer além de nós, que é o nosso amor e nós mesmos. Muita paz a todos. Eu encontro vocês aqui amanhã para a gente continuar estudando episódios diários. Olha, um beijo grande para todo mundo. Eu já estou começando a sentir saudade desses encontros matinais, hein? Estamos na reta final. A semana que vem vai ser nossa última semana. Espero que vocês estejam aproveitando. Como eu estou, né? Como eu disse no início, ó, o ouvido mais próximo é o meu. Então, quem tem que aprender mais, ó, sou eu. Muita paz para todo mundo, um beijo grande. Bom dia. Tenham um dia de muita paz e muita harmonia. E se os desafios se apresentarem, que vocês tenham equilíbrio para superar. Até amanhã.